estou aqui completamente de coração aberto à vossa disposição. Digam o que quiserem, perguntem o que quiserem. Todas as perguntas serão bem aceitas. Então, CDS faria assim, se fosse PSD faria assim, se fosse PS faria assim, se fosse PC faria assim. Vamos embora. Ritinha, vamos embora. Rita, da lista D, e a minha pergunta é a seguinte. As redes sociais são indiscutivelmente uma boa forma de divulgação e promoção. Esta é uma vantagem a qual a política fica a partir? Para? Desculpa, só o último parágrafo. Para a última. Não, a primeira parte já percebi. São as redes sociais. São... Esta é uma vantagem da qual a política fica partido. Tira. Fica partido? Tira partido, não é? Obviamente que sim. Quer dizer, as redes sociais têm duas vertentes, não é? Uma vertente que é extremamente positiva, quando elas servem para divulgar de forma rápida aquilo que pensamos. Eu outro dia ouvi uma grande entrevista com o fundador do Facebook, que é um rapaz jovem, com 20 e poucos anos, e curiosamente que teve uma oferta fabulosa, ele inventou aquilo, estava em plena universidade, não sei se assistiram a essa história. E depois ele inventou, João, uma rede social, foi o Facebook, e realmente tem neste momento 300 engenheiros informáticos a trabalhar com ele. Vejam lá, um rapaz com 27 anos, ofereceram-lhe outro dia qualquer coisa com 1.000 milhões de euros, eu nem sei escrever este número, para vender aquilo, ele não quis. Tem o carro que tinha há 4 anos, tem uma casita pequena e continua a viver apaixonadamente o seu projeto. É isso que vocês precisam de fazer, arranjar projetos para viverem apaixonadamente, sejam eles do que for e sejam eles do que forem. A rede social tem realmente vantagens, porque a gente consegue ter uma abrangência do mundo inteiro muito grande, mas também tem alguns defeitos, que é a questão de ser usada indevidamente para fins menos, enfim, que todos vocês conhecem, nomeadamente a relação entre pessoas que depois aproveitam para as levar para relações mais profundas e muitas vezes desadequadas. E que aquilo que está do outro lado, que está por trás de um ecrã, não é verdadeiramente uma pessoa, é uma imagem, e essa imagem muitas vezes não corresponde à verdadeira pessoa que vocês estão a pensar que é. E portanto há sempre um risco, há sempre qualquer coisa que nos diz que a devemos usar efetivamente com algum cuidado, mas é efetivamente um bem inestimável no sentido da troca de impressões. No entanto, tem para mim um pequeno defeito que eu não posso deixar de lamentar, que é muitas vezes vocês se viciarem nas redes sociais e perderem o contacto com aquilo que é mais precioso, que é o amigo que tem ao lado. E portanto estão ligados por qualquer motivo a um amigo no Facebook, não sei se estás no Facebook. Não. Mas eu estou, por exemplo, eu devo ter neste momento há uns 1.200 amigos no Facebook e, portanto, obviamente que essa ligação eu não posso de maneira nenhuma conhecer nem 50% deles, são pessoas que me pedem amizade ou não sei o quê, e portanto, quando quero transmitir alguma mensagem, obviamente que esses 1.200 amigos, a ler ou não ler, com agrado ou sem agrado, mas procuro ser o mais possível, como é que tenho de dizer, verdadeiro, e comigo próprio e com as minhas ideias. Outros usarão de forma menos adequada, sob o ponto de vista político, parece. Cristina, não é? Rita. Oh, Rita, parece ser realmente um bem estimável, porque até o Sr. Presidente da República já tem uma rede social e está no Facebook. Portanto, sob o ponto de vista político, qualquer político deste país hoje tem o seu nome inscrito numa rede social e, portanto, obviamente que isso deve ser uma boa maneira de transmitir conhecimento, se há uma mais-valia para qualquer político poder transmitir as suas ideias através da rede social.
Certo? Acho que respondi à tua pergunta, foi? Pronto. Muito obrigado. A Rita já perguntou, uma pergunta escrita que eu não gosto. Eu gosto mais de perguntas que saiam do vosso coração, a dizer, rapaz, explica-me lá como é que isso funciona, ou diz-me lá o que é que pensas sobre isto. Coisas que sejam do dia-a-dia e que vos tragam alguns amargos de boca, ou que sintam que não está a ser muito bem, ou que a coisa não está a sair. Mas se têm mais perguntas escritas, faz favor, que acho que estou para as ouvir. Faça favor de... Eu vou dizer que isso que eu estou a dizer é porque na Assembleia da República nós funcionamos assim. Eu explico. Eu estou sentado na minha cadeira, a Presidente da Assembleia da República dá-me autorização para eu falar, eu levanto-me, tenho que apertar o casaco, em princípio, quem usa casaco, quem não usa não aperta, ligo o meu microfone e a primeira coisa que eu digo, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e depois é que posso começar a falar. Se eu não fizer assim, a Presidente chama-me imediatamente a atenção, porque eu tenho que saudar e agradecer à Sra. Presidente. Portanto, mas tenho que falar de pé, também não posso falar de sentado. Eu queria perguntar... Desculpa, vais lembrar aqui, porque senão ninguém te ouve. Assim ficamos dois lado a lado. Não, então pergunta. Eu sou Mateus, sou da lista B. Mateus, nós temos um neto chamado Mateus, mas é mais comigo que tu. Pronto, está bem. Por acaso, a EDP foi vendida parcialmente à China. Se os preços aumentarem, a privatização da EDP poderá agravar ainda mais a situação económica das famílias portuguesas. Sim, senhora. Muito obrigado, Mateus. Eu não sei se o preço da energia vai aumentar por ter sido vendido aos chineses, ou se vai diminuir por ter sido vendido aos chineses. Os chineses vendem tudo mais barato, pode ser que comecem a vender mais barato. Mas é preciso também dizermos que a EDP não foi na totalidade vendida aos chineses, só tem 40%. Portanto, são o sócio maioritário, mas não são os donos totais. Porque para ser dono de uma empresa e dizer e fazer tudo aquilo que se quer, precisa de ter pelo menos 51%. Portanto, se todos os outros sócios da EDP votarem contra aquilo que os chineses decidirem, eles não podem passar daí. Portanto, foi um grande encaixe sob o ponto de vista de dinheiro. Nós estamos realmente numa situação, estamos numa situação realmente crítica. É bom que vocês percebam que nós estamos efetivamente numa situação muito complexa, não há dinheiro neste momento, não há mesmo dinheiro, e portanto não temos a capacidade dos Estados Unidos que puseram as rotativas a funcionar. E para vocês terem uma ideia, já ouviram falar na Troika, emprestou-nos 70 mil milhões de euros, e lembram-se das conversações que houve e de tudo aquilo a que nos obrigaram. A Reserva Federal Norte-Americana emprestou ao Estado da Califórnia, que é um dos estados deles, da América, dos Estados Unidos, 400 mil milhões e não lhe pediu nada em troca. Portanto, vejam bem como é que as coisas funcionam em termos de mentalidade ao país. Os Estados Unidos decidiram pôr as rotativas a funcionar para que houvesse dinheiro, enfim, à farta, e portanto, aqui na zona euro ainda se pensou nessa hipótese, o Banco Central Europeu pôr também as rotativas a funcionar e dar dinheiro sem sustentabilidade nenhuma, e decidiram, levar um agravamento inacreditável das taxas de inflação, que é o que se espera nos Estados Unidos, mas aquilo que há efetivamente é uma guerra surda e feita por indivíduos que, enfim, ninguém verdadeiramente conhece, ou podes dizer que são fulanos ou cicranos ou estes ou aqueles, basta dizer-vos que uma grande parte da dívida americana está nas mãos dos chineses. Portanto, vejam lá este paradoxo, um país comunista como a China tem na mão a dívida norte-americana, ou uma grande parte da dívida norte-americana. Portanto, o mundo está muito globalizado, o dinheiro funciona numa lógica muito, muito especial e esquisita, e como eu dizia há pouco, nenhum economista do mundo poderá dizer exatamente o que é o futuro da Europa, ou o futuro do mundo nos próximos 10 meses, não é? Nos próximos 10 anos. Notem bem. Ninguém tem verdadeiramente a certeza de nada. E podem ouvir os comentários todos que possam imaginar, porque ninguém tem verdadeiramente a certeza do que é o nosso dia da manhã. Porque poderemos entrar numa situação efetivamente muito complexa, e outro dia, falando com o embaixador alemão sobre estas matérias, eu dizia, pois é, Sr. Embaixador, os senhores vão ser, nós vamos sentados cá embaixo naqueles camarotes que não têm ar, nem têm janelas, não têm nada, vamos ficar sentados nas caves, os senhores vão lá em cima a ouvir os violinos e a comer caviar lá no primeiro andar, no último andar lá do bar, mas quando formos ao fundo vamos todos e vamos ver.
A Europa ou se salva junta ou se afunda junta. Não há hipótese nenhuma de outra forma. Mas respondendo em resumo a esta questão posta e muito bem, eu penso que a venda da EDP advém de uma linha de governação que entende que muitos serviços públicos devem, pelos gastos incomportáveis que ele tem para o erário público, para nós todos, para ti, para os teus pais não, porque não pagas impostos, deveriam ser vendidos aos grandes partes de maneira a que isso pudesse ser explorado de outra forma. Há esse risco, obviamente, mas é um risco controlado na medida em que nenhuma empresa terá qualquer gosto em aumentar só por uma questão de teimosia os preços da eletricidade, que aliás é caríssima, que já pagamos a eletricidade quase mais cara, penso eu, somos dos países que pagam a eletricidade mais cara muito perto da Europa. Portanto, enfim, não penso que seja por aí que as coisas vão, o encaixe de capital foi muito grande, o dinheiro entrou e a forma como entrou não exigiu contrapartidas, foi dinheiro encaixe, logo o imposto, o que os outros dois concorrentes não tinham umas contrapartidas a que se aquilo não funcionasse ou Portugal entrasse, por exemplo, em insolvência ou deixasse de estar na zona euro, o negócio ficava abortado e já não pagavam. Portanto, era uma das condições, por exemplo, dos alemães. Portanto, imagina que nós, por qualquer motivo, isto realmente não corria bem, e nós daqui a 3 ou 4 meses entrávamos em insolvência e falíamos, e automaticamente o negócio deixava de estar feito e o dinheiro já não entrava, portanto era uma confusão de todo tamanho. Respondi à tua pergunta? Muito obrigado. Olá. Olá, eu sou a Beatriz, pertenço à lista A e gostaria de saber se o Sr. Deputado considera que as medidas... Desculpa. Não tem mal. Gostaria de saber se o Sr. Deputado considera que as medidas propostas pelos alunos que estão a participar neste projeto do Parlamento Jovem são tomadas em conta no Parlamento. São tomadas em conta desde que cheguem ao Parlamento. Não sei se me fiz entender. Sim. Percebes? Quer dizer, se chegarem, com certeza que são tomadas em conta. Se não chegarem, não são tomadas em conta. Mas quer dizer, como eu dizia há bocadinho, se o grupo de vós quiser fazer chegar qualquer coisa ao Parlamento, tem o meu mail, basta abrir o postal da Assembleia da República, vem lá o meu nome, põe lá João Sérgio Lima, está lá o meu mail e manda uma proposta vossa. E essa proposta chegará de certeza ao conhecimento, pelo menos do meu grupo parlamentar. Que se depois vir interesse que ele chegue a toda a Assembleia, poderá fazer como proposta para discussão e para levar avante isso. Agora, se efetivamente a vossa proposta for encaminhada para os serviços da Assembleia, obviamente que chegará ao conhecimento de todos os grupos parlamentares que pegarão ou não na iniciativa, consoante entenderem que têm ou não têm interesse. Portanto, isso depois já depende de cada grupo parlamentar. A tal iniciativa que eu te disse que entrava porque o grupo parlamentar achou que aquilo tinha interesse, não é? Respondi? Sim. Muito obrigado.